Olá, alunos do Instituto Bíblico Shema. Vamos gravar aqui a aula de número 2 da segunda lição do módulo 1, Origem das Religiões. Vamos fazer um comentário aqui do restante dessa lição, da lição de número 2, a partir da página 61. Nós temos o primeiro tópico aqui, né? Que é ética, a relação entre os humanos. Nesse tópico a gente vai entender de forma breve a diferença de ética e moral. E qual a relação que a ética tem com a religião, né? Como é que eles expõem isso, como é que eles entendem isso, ok? Vamos ler um pouquinho no livro e depois estaremos diluindo um pouquinho o assunto. Vamos lá. As religiões, com frequência, não fazem distinção entre o plano ético e o plano religioso. Os costumes da tribo e as regras ou os princípios morais são tão religiosos quanto os sacrifícios e as orações. Exemplo, entre os 10 mandamentos que Moisés deu aos judeus, havia os que tratavam de religião, exemplo de um deles, não terás outros deuses diante de mim. E haviam outros relativos à ética, como exemplo, não matarás. Incluem-se nos 5 pilares dos muçulmanos tanto o orar a Deus como o dar esmolas aos pobres, né? Não há aqui distinção entre ética e a religião. A noção do ser humano, sob o ponto de vista religioso, nessas religiões, né? A noção do ser humano como uma criação divina implica que ele é responsável perante Deus por tudo o que ele faz, seja ritual, moral, social ou politicamente. Né? Aqui a gente percebe que a ética e a moral, no contexto religioso, das principais religiões, principalmente, como foi dado exemplo aqui, na religião judaica, na religião islâmica, em relação aos muçulmanos, a forma de enxergar a ética e a moral está mesclada com a religião. Ou seja, a prática da religião já envolve também a prática da ética e da moral. Quando a gente fala de ética e moral, dá a impressão assim, que é a mesma coisa. Inclusive, muitas pessoas confundem e, na hora de definir, até pensam ser as mesmas coisas, ou a mesma coisa. Porém, eu quero aqui, de forma muito breve, de forma muito simples, definir para você a diferença entre ética e moral. A ética é o código de conduta ideal, ou o código que define a conduta ideal para o ser humano. E a moral? A moral é a prática dessas condutas. Exemplo, não matarás é o código de conduta. A prática de não matar é a moral. Ok? Não roubarás. É o código, é a lei escrita. Isso é ética. Agora, a prática de não roubar é a moral. Né? Eu gosto muito de uma definição que o professor Clóvis de Barros Filho, que é filósofo, ele dá uma definição muito interessante. Ele diz que a ética é a inteligência humana trabalhando para a boa convivência do todo, né? E a moral, diz ele, a moral dispensa os agentes fiscalizadores. Isso é interessante. A moral, ela é a inteligência do indivíduo ou a inteligência da sociedade trabalhando em prol da própria sociedade, para o bom convívio entre
as pessoas. E a moral? A moral, diz ele, a moral dispensa os agentes fiscalizadores. O que isso quer dizer sobre a moral? É que quem vive na moral, quem vive na prática da moral, ele não precisa de nenhuma câmera filmando ele para coagi-lo, né, inibi-lo a roubar, a fazer alguma coisa errada. Quem vive na prática da moral não precisa que um líder religioso fique na sua cola, dizendo para ele, não pode isso, não pode aquilo. Quem vive na prática da moral, ele é o seu próprio fiscal. Ele se fiscaliza. Na hora de cometer uma infração moral, ele diz para ele mesmo, eu não admito fazer tal coisa, não admito que eu faça tal coisa, porque a minha moral me fiscaliza, né? Então, isso é viver na moral. Mas a moral é a prática do código de ética, ok? Vamos dar um salto à frente aqui na leitura do livro, para a gente ganhar tempo. Na página 62, no segundo parágrafo, está escrito: as sociedades onde coexistem várias religiões e vários pontos de vista consideram mais difícil vincular a ética exclusivamente à religião. Então, eu vou repetir a leitura para você entender. As sociedades onde coexistem várias religiões e vários pontos de vista consideram mais difícil vincular a ética exclusivamente à religião. Os romanos foram os primeiros a tentar, de maneira sistemática, criar um arcabouço legal que pudesse ser usado por todos os povos, independentemente da religião. O direito romano se tornou a base para todos os sistemas legais subsequentes nos estados seculares modernos. Em certos países muçulmanos, por exemplo, há dois sistemas agindo em paralelo, um baseado no Alcorão e outro no direito romano. Ou seja, o que nós entendemos aqui nesse ponto é que em uma sociedade onde coexistem várias religiões, torna-se mais difícil vincular a ética e a moral diretamente à religião. Ou seja, é mais difícil vincular a ética exclusivamente à religião. Ou seja, agora, nesse caso, de uma sociedade onde coexistem várias religiões, é praticamente muito difícil vincular a prática da moral a partir exclusivamente às religiões. Por quê? Porque, assim como uma comunidade ou um grupo de religiosos tem a sua ética de conduta, o seu código de ética de conduta, a outra também tem. Né? Então, assim, começa a ficar difícil, porque cada grupo social, nas suas peculiaridades, tem os seus códigos de ética, e que nem sempre será igual o do outro grupo. Né? O exemplo disso é uma sociedade que tem várias igrejas, várias denominações, várias ramificações religiosas, né? Várias vertentes religiosas. Então, essa sociedade que está permeada de várias religiões, vários grupos religiosos, o que ela precisa fazer? A sociedade no todo precisa ter um código de ética que lhe seja plausível a todos. Não é? Isso é muito interessante. Aí entra a questão de
além de os grupos religiosos dentro dessa sociedade terem os seus códigos de ética, de conduta, de moral, inclusive que são gerados também regulamentos internos, enfim, tudo a partir desse código de ética, além de eles terem esse código de ética ou esses códigos de ética, eles também têm que obedecer ao código de ética da sociedade num todo, né? Isso aqui é muito interessante, porque, infelizmente, algumas pessoas não conseguem perceber essa realidade, né? Então, foi dado o exemplo aqui do código de ética ou o direito romano. Os romanos foram muito inteligentes em criarem um código de ética e de moral que fosse aplicado a toda a sociedade, independentemente de religião. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Não vou aprofundar aqui, porque não é o caso, essa matéria não nos pertence, né, direito romano, mas só para a gente entender um pouquinho de ética, de moral, e para a gente entender que a prática dos códigos de ética pertencente a um grupo nem sempre será o mesmo em outro grupo. E isso reforça a ideia do respeito, isso reforça a ideia do acolhimento / tolerância, como eu expliquei em um outro vídeo, também ainda neste módulo, né? Quando eu falei sobre tolerância religiosa, é uma palavra que eu não gosto de usar, eu aprendi com um grande filósofo dos nossos dias, o professor Mário Cortella. Ele explica em um dos seus livros, Labirinto da Moral, se não me falha a memória, é o nome do livro. Ele explica que a palavra tolerância transmite a ideia de que eu sou superior ao outro, que eu tolero o outro porque ele é inferior, porque ele é menor, porque ele é desprezível, então eu tolero ele. E essa ideia não é legal. Então ele substitui a palavra tolerância pela palavra acolhimento, que é você acolher o próximo, acolher o outro como igual a você, mas igual como? Igual em quê? Igual ser humano. Ele é ser humano igual a você, igual a mim. E a entender também com isso que todos somos diferentes. E que quando eu ouço alguém, ou quando estou perto de alguém, eu aprendo com ele. Seja muito, seja pouco, mas a gente aprende. Então, é isso daí. Aqui a gente passa para um novo tópico, né, que será organização, já na página 63, mas fica para você essa instrução sobre ética, para você entender que os códigos de éticas da sua casa, da sua família, podem não ser os códigos de éticas da casa do vizinho do lado. Né? Dentro da casa dele, do quintal dele, ele tem os códigos de ética e de moral lá, e que pode ser que se esbarre com seus e que sejam divergentes, sejam diferentes, né? Então, você precisa entender isso. Assim também como na sociedade, assim também como nas igrejas, nas religiões, né? Enfim, em todo grupo social haverá código de ética, de conduta moral, e que nem sempre serão convergentes. Na maioria das vezes serão divergentes. E independente do código de ética que a sua igreja ou que a sua religião tem como base, ela precisa também se adequar ao código de ética e moral da sociedade num todo. Ok? Beleza, então.